O dog do Reddit. Encontrei mensagens no celular da minha mãe comprovando a sua infidelidade com um colega de trabalho. Quando a confrontei, ela ligou para o meu pai chorando. Eles me enviaram a vários psiquiatras, que me diagnosticaram como delirante. Eu, homem de 26 anos, tenho carregado esse peso comigo, e as últimas semanas destruíram completamente tudo o que eu pensava saber sobre minha família, sobre mim mesmo, sobre como a vida deveria funcionar. Parece que estive caminhando em terreno sólido a vida toda, apenas para de repente perceber que nunca foi estável. As rachaduras sempre estiveram lá, eu simplesmente não as vi até que se abriram completamente debaixo de mim. Para realmente explicar como tudo se desvendou, eu tenho que voltar para quando tudo começou. Eu tinha 16 anos, apenas uma adolescente normal, conciliando a escola, amigos e o drama habitual. Nada de extraordinário. Uma noite, minha mãe estava preparando o jantar e me pediu para pegar uma receita no celular dela. Era uma coisa tão pequena, algo que eu tinha feito milhões de vezes antes, então não pensei duas vezes. Mas enquanto eu rolava pelas notas salvas dela, uma notificação de mensagem de texto apareceu. Era de alguém chamado Thomas. As primeiras palavras fizeram meu estômago embrulhar e a noite passada foi incrível. Eu congelei. Eu conhecia esse nome. Thomas trabalhava com minha mãe. Eu o tinha visto em festas do escritório, churrascos, encontros de feriado, apenas mais um rosto familiar no fundo da minha vida. No início, disse a mim mesmo que provavelmente estava entendendo mal alguma coisa. Talvez fosse inocente. Talvez eu estivesse lendo demais. Mas a apreensão se instalou no meu estômago e, antes que eu pudesse me impedir, toquei na mensagem. Foi quando meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. As mensagens não eram apenas flertes, eram explícitas. E o que era ainda pior? Elas estavam acontecendo há anos. Por semanas, eu não sabia o que fazer. Eu me sentia doente de culpa, de medo, com o peso insuportável de saber algo que eu nunca deveria ter descoberto. Meu pai, que eu amava mais do que tudo, não tinha ideia. E ele não merecia isso. Ele era o melhor pai que alguém poderia pedir. Gentil, trabalhador, sempre presente para nós, não importa o que. Embora ele administrasse seu próprio pequeno negócio e trabalhasse longas horas, ele ainda arranjava tempo para nós. Ele ajudava com o dever de casa, fazia panquecas nos fins de semana, e nos colocava na cama todas as noites. O pensamento dele ser traído dessa maneira apertava meu peito. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia nem comer direito. Parecia que eu estava segurando um segredo muito pesado para eu carregar sozinho. E então, outro pensamento se insinuou. Algo que eu realmente não queria considerar. A linha do tempo. Minha irmã mais nova tinha 4 anos na época, o que significava que ela havia nascido na mesma época em que as mensagens de texto da minha mãe com Thomas haviam começado. No início, disse a mim mesmo que estava pensando demais. Mas então, quanto mais eu olhava para ela, mais notava que ela não parecia com o meu pai. Não como eu. As feições dela eram mais suaves, o cabelo mais claro. Quanto mais eu prestava atenção, mais via ele nela. Thomas. Uma vez que esse pensamento entrou na minha cabeça, eu não conseguia mais me livrar dele. Foi como se uma chave tivesse virado, e de repente, eu não conseguia não ver. Mergulhei em uma investigação própria, revirando fotos antigas de família, comparando feições em festas de aniversário e reuniões de feriado, procurando por qualquer coisa que pudesse provar ou refutar o que eu estava começando a acreditar. E quanto mais eu procurava, mais convicto ficava. Minha irmã pode não ser a filha biológica do meu pai. No início, tentei afastar o pensamento. Disse a mim mesmo que estava sendo ridículo, vendo coisas que não existiam. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. E, eventualmente, não pude mais guardar isso. Uma noite, quando éramos só eu e minha mãe na cozinha, e meu pai estava no trabalho, eu a confrontei. Minhas mãos tremiam, meu coração palpitava, mas eu precisava de respostas. Pensei que talvez ela desabasse, admitisse a verdade, e poderíamos descobrir o que fazer a partir daí. Não foi isso que aconteceu. Ela perdeu o controle. Ela não apenas negou, ela inverteu a situação contra mim, me chamou de louco, e ainda me acusou de invadir a privacidade dela, me fazendo sentir culpado de algo errado. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela pegou o celular e ligou para o meu pai chorando. Eu nunca vou esquecer a maneira como ela soluçou ao telefone, agindo como se eu fosse o vilão. Ela fez parecer que eu a estava acusando das coisas mais horríveis e repugnantes. Quando meu pai chegou em casa, ela já havia contado toda a história a favor dela. De repente, eu não era um filho de coração partido tentando entender o que havia encontrado, eu era apenas um adolescente difícil e rebelde inventando mentiras. Meu pai me sentou, a voz suave, os olhos cheios de paciência, e me disse que entendia que eu estava passando por um momento difícil, mas que eu não podia dizer coisas assim sobre a minha própria mãe. A decepção nos olhos dele me destruiu.
Ele acreditou nela. Completamente. E naquele momento, eu soube que não havia nada que eu pudesse fazer. Então eu enterrei isso. Fingi que tinha apenas agido mal, exatamente como eles queriam que eu fizesse. Eu suprimi tudo e tentei seguir em frente. Entretanto, não importava quanto tempo passasse, isso nunca desapareceu de verdade. Estava sempre lá, na minha mente, esperando para ser relembrado. E o que aconteceu depois? Não foi nada menos que um pesadelo. Depois que minha mãe inverteu tudo contra mim e me fez parecer a pessoa má, meus pais levaram as coisas ainda mais longe. Não bastava que eles se recusassem a acreditar em mim, e eles queriam provar que eu era o problema. Eles me arrastaram para vários psiquiatras, determinados a obter um diagnóstico que justificasse a versão da realidade deles. E eles conseguiram exatamente o que queriam. Fui rotulada com tendências paranoicas, depressão e até pensamento delirante. Minha mãe desempenhou seu papel perfeitamente, apresentando-se como uma mãe de coração partido e preocupada que só queria ajudar seu filho problemático. Ela disse aos médicos que minhas falsas crenças sobre o caso dela e a paternidade da minha irmã eram apenas sintomas de algo mais profundo. Ela pintou um quadro de um filho que estava em espiral, perdido em algum mundo de fantasia. E quando recusei a ceder, quando insisti que sabia o que tinha visto, que não estava inventando, eles escalaram as coisas de uma maneira que eu nunca esperei. Eles me internaram em uma instituição de saúde mental. Por 3 meses, fiquei preso em um lugar onde cada pessoa ao meu redor estava tentando me convencer de que eu estava doente. Eu fui medicado, monitorado e repetidamente informado de que estava sofrendo de falsas memórias. Terapeutas sentavam-se à minha frente, explicando calmamente que minhas acusações contra minha mãe eram um mecanismo de enfrentamento, uma maneira de minha mente perturbada processar outras lutas emocionais. Eles me disseram que eu tinha interpretado mal as coisas, que eu estava projetando inseguranças, que eu precisava aceitar a verdade. Enfim, a verdade deles. Eu não estava mais apenas lutando contra meus pais, eu estava lutando contra um sistema inteiro que já havia decidido que eu estava quebrado. Eu ficava acordado no meu quarto à noite, olhando para o teto, me perguntando se talvez eles estivessem certos. Talvez eu tivesse entendido mal algo. Talvez eu tivesse imaginado aquelas mensagens de texto. Talvez eu estivesse perdendo a cabeça. A pior parte de tudo foi perder minha irmã. A pessoa que eu estava tentando proteger, mas era aquela que tinha medo de mim. Minha mãe deve ter contado tantas mentiras a ela porque ela me via como um bicho-papão. Alguém que havia tentado destruir nossa família. E eu não tinha como consertar isso. Quando finalmente fui liberado, as coisas em casa estavam insuportáveis. Meus pais me tratavam como se eu fosse frágil, como se eu fosse uma bomba relógio da qual eles tinham que andar na ponta dos pés. Qualquer desentendimento, não importa quão pequeno, era sempre jogado de volta na minha cara como prova da minha instabilidade mental. Toda vez que eu tentava reagir, eu era lembrado da minha história de inventar coisas, da minha condição e de como eles tinham me ajudado durante meu colapso. A manipulação nunca parou. E em alguns dias, eu realmente acreditava neles. Talvez eu tivesse entendido mal. Talvez eu tivesse exagerado. A linha entre a verdade e a ficção havia sido tão borrada que nem eu tinha mais certeza. Mas eu sabia de uma coisa com certeza. Eu tinha que sair dali. E assim que completei 18 anos, eu parti. Mudei-me para o mais longe que pude para uma faculdade, pegando empréstimos enormes, para não ter que depender dos meus pais para nada. Eu sabia que se dependesse deles financeiramente, eles usariam isso como outra maneira de me controlar. Então eu cortei o máximo de laços que pude. Eu construí uma nova vida, fui para a faculdade, obtive meu diploma e encontrei um emprego sólido em tecnologia. Fiz amigos de verdade, pessoas que me viam por quem eu era, não por quem meus pais haviam me feito parecer. Mantive o contato com minha família ao mínimo. Como ocasionais ligações de feriado e algumas mensagens de aniversário, apenas o suficiente para evitar qualquer drama desnecessário. Então, na semana passada, meu pai ligou. No segundo em que ouvi a voz dele, eu soube que algo estava errado. Ele parecia quebrado de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes, como se alguém o tivesse esmagado completamente. Acontece que o caso da minha mãe nunca acabou. Depois de todos esses anos, meu pai finalmente os pegou juntos na casa de férias deles. Ele havia contratado um investigador particular, e o que eles descobriram era inegável. Anos de provas. E-mails, mensagens de texto e conversas que se estendiam por muito tempo. E entre as mensagens estavam discussões sobre a paternidade da minha irmã. Tudo o que eu tentei lhe dizer anos atrás, era verdade. Meu pai desabou chorando. Ele se desculpou por tudo. Por não ter acreditado em mim, por tê-los deixado me trancar, por ter falhado comigo como pai. Ele me disse que estava se divorciando da minha mãe e que queria consertar as coisas entre nós. Ele queria reconstruir nosso relacionamento. Eu deveria ter me sentido vingado. Eu deveria ter sentido alívio. Mas tudo o que senti foi raiva. Como eu deveria simplesmente aceitar as desculpas dele?
Como eu deveria fingir que estava tudo bem agora que ele finalmente tinha a verdade? E os anos que eu perdi? O tempo que passei sendo medicado e convencido de que era insano? O relacionamento com minha irmã que havia sido destruído? A confiança que eu havia perdido na minha família? Eu disse a ele que, se ele realmente quisesse se desculpar, ele precisava me devolver aqueles anos. Mas, é claro, isso não seria possível. E foi quando o remorso dele se transformou em raiva. Ele me chamou de decepção, me acusou de ser egoísta e me disse que ele também estava sofrendo e que pelo menos ele estava tentando consertar as coisas. Logicamente, eu entendo que meu pai também foi uma vítima das mentiras da minha mãe. Ele foi manipulado, assim como algumas vezes eu fui. Mas, ao mesmo tempo, ele escolheu acreditar nela em vez de mim. Ele nem sequer considerou investigar o que eu estava dizendo. Ele me dispensou tão facilmente, sem pensar duas vezes. Como você perdoa algo assim? Como você reconstrói um relacionamento com alguém que estava disposto a te descartar tão rapidamente? Então agora me resta esta pergunta, e eu estou errado por não aceitar as desculpas dele? Devo dar-lhe outra chance? A atualização 1. Em primeiro lugar, eu só quero dizer, obrigado. Eu não estava esperando esse tipo de resposta e, honestamente, ler todos os seus comentários me fez chorar. Pela primeira vez em anos, sinto que as pessoas realmente acreditam em mim, que eu não sou louco, e o que aconteceu comigo foi real e tão confuso quanto eu sempre soube que era. É avassalador, mas de uma forma que parece que um peso finalmente está começando a ser levantado. Por tanto tempo, carreguei isso sozinho, enterrado sob anos de dúvida. Mas ouvir tantas pessoas que veem isso pelo que realmente foi, eu nem tenho palavras. Apenas, obrigado. Ontem, conversei com minha terapeuta sobre tudo, sobre a ligação do meu pai, a raiva que tem estado como um fogo no meu peito e todas as emoções que continuam me atingindo como um trem de carga. Ela me ajudou a perceber algo que eu não tinha compreendido totalmente antes. Minha raiva não é apenas sobre meu pai. É sobre todos os adultos que deveriam ter me protegido e não o fizeram. É sobre os psiquiatras que nunca pararam para considerar que talvez, apenas talvez, um adolescente pudesse estar dizendo a verdade. É sobre a equipe da instituição de saúde mental que cegamente reforçou as mentiras da minha mãe em vez de questioná-las. E, claro, é sobre meu pai, que escolheu o caminho mais fácil, que decidiu que era mais simples acreditar que eu estava mentalmente doente do que realmente me ouvir. Não foi apenas uma traição. Foi um sistema inteiro de pessoas em quem eu deveria ter sido capaz de confiar, e todas elas falharam comigo ao mesmo tempo. Muitas pessoas perguntaram se eu poderia entrar com uma ação legal contra a instituição de saúde mental. Esse pensamento já havia passado pela minha cabeça antes, mas ouvir tantos de vocês mencionarem isso me fez realmente investigar. Conversei com um advogado especializado em erro médico, e, infelizmente, a resposta não foi o que eu queria ouvir. Legalmente, provar o erro médico seria quase impossível. A instituição seguiu todos os protocolos padrão com base nas informações que lhes foram dadas, ou seja, com base no que meus pais lhes disseram. No papel, eles não estavam agindo maliciosamente, estavam apenas fazendo o trabalho deles, mesmo que o trabalho deles significasse reforçar uma mentira que destruiu minha vida. E legalmente, mesmo que houvesse algo, o prazo de prescrição provavelmente já havia passado. Então, basicamente, tenho que viver com o fato de que o que aconteceu comigo foi profundamente errado, mas não há uma maneira real de responsabilizar ninguém por isso. É frustrante, mas, neste momento, estou apenas tentando descobrir como seguir em frente. E então, a minha irmã. Ela acreditou em tudo que nossa mãe lhe disse. E agora, sabendo que passou todos esses anos com medo de mim, ela não sabe nem como processar isso. E eu simplesmente não sei o que fazer com isso. Como você sequer começa a reconstruir um relacionamento que foi estilhaçado por uma mentira? Este não foi apenas um simples mal-entendido. Não foi alguma briga mesquinha de irmãos que saiu do controle. Ela me cortou da vida dela completamente. Eu gostaria de poder dizer a vocês que sei o que quero, mas não sei. Não sei se estou pronto para me abrir novamente, para arriscar a me machucar tudo de novo. Então, por enquanto, estou apenas digerindo isso. Tentando descobrir o que parece certo. Porque, depois de tudo o que passei, recuso-me a deixar qualquer um me pressionar, a perdoar ou esquecer antes que eu esteja pronto. A atualização 2. As coisas escalaram mais rápido do que eu jamais poderia ter imaginado. Há apenas 2 dias, minha mãe apareceu no meu apartamento completamente sem avisar e, até hoje, ainda não tenho ideia de como ela conseguiu meu endereço. No segundo em que abri a porta, eu soube que ia ser ruim. Ela parecia um desastre, chorando, tremendo, alternando entre implorar por perdão e me culpar por tudo o que havia acontecido. Em um momento, ela estava soluçando sobre o quanto se arrependia de tudo, e no próximo, ela estava furiosa, dizendo que eu havia destruído nossa família. Ela realmente teve a audácia de me dizer que se eu tivesse simplesmente ficado de boca fechada todos aqueles anos atrás, tudo teria ficado bem. Como se eu fosse o problema.
Não a traição dela, não os anos de mentiras, não o fato dela ter manipulado e enganado o próprio filho. Não, na mente dela, tudo desmoronou porque eu recusei a fazer vista grossa. O nível de delírio era inacreditável. Tentei manter a calma, embora cada parte de mim quisesse gritar. Eu disse a ela que ela precisava ir embora, que eu não tinha nada a dizer a ela. Mas ela não queria ir. Ela simplesmente continuou chorando, gritando, agarrando meu braço quando tentei me afastar. Eu podia sentir-me desligando, entrando em modo de sobrevivência, apenas tentando tirá-la do meu espaço. Mas não importava o que eu dissesse, ela se recusava a ouvir. A situação ficou tão ruim que não tive escolha a não ser ligar para a segurança. Essa foi a única coisa que finalmente a fez ir embora. Quando eles a escoltaram fisicamente para fora. E mesmo enquanto estava sendo levada, ela continuava gritando que eu estava arruinando tudo, que eu estava virando as costas para minha própria mãe. Como se ela já não tivesse feito isso comigo anos atrás. Depois disso, eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar meu telefone, mas eu sabia que tinha que ligar para o meu pai. Não para me reconciliar, apenas para dizer a ele para mantê-la longe de mim. Eu não ia deixar isso se transformar em um padrão, onde ela simplesmente aparecia sempre que lhe dava na telha e tentava forçar o retorno à minha vida. Eu pensei que isso seria o pior, mas então meu pai disse algo que me fez sentir fisicamente enjoado. Aparentemente, alguns membros da família estendida sabiam. Eles tinham notado a maneira como minha mãe e o colega de trabalho dela agiam um com o outro. Eles tinham suspeitas, assim como eu. Eles viram as mesmas coisas que eu vi. E, no entanto, em vez de dizerem algo, em vez de intervirem ou até mesmo perguntarem se eu estava bem, eles decidiram ficar quietos. Eles queriam manter a paz. Eles não queriam destruir a família. Pense bem nisso. Essas são as mesmas pessoas que ficaram paradas enquanto eu era chamado de mentiroso. As mesmas pessoas que não tiveram problema em me ver ser enviado para longe, medicado, enganado e completamente isolado da minha própria família. Eles sabiam que algo não estava certo, mas ainda assim permitiram que acontecesse. Eu preciso de um tempo para pensar, e até tempo para respirar. Eu preciso de algum espaço, alguma distância, um lugar onde eu não sinta que meu passado vai aparecer na minha porta a qualquer segundo. E eu já entrei em contato com um advogado sobre como conseguir uma ordem de restrição contra minha mãe. A atualização 3. Eu não estava planejando compartilhar outra atualização tão cedo, mas algo enorme acabou de acontecer, e sinto que preciso tirar isso do meu peito. Do nada, o pai biológico da minha irmã, o antigo colega de trabalho da minha mãe, entrou em contato, mas não diretamente. Ele pediu para o advogado dele entrar em contato conosco, o que já acendeu alarmes na minha cabeça. E aqui está a parte que me surpreendeu completamente: ele quer compensar as coisas. Financeiramente, ele está se oferecendo para pagar terapia para mim e para minha irmã e, além disso, ele está falando em criar um fundo fiduciário para cobrir o que teriam sido as minhas despesas de faculdade, mais juros. É muito dinheiro. Mas, é claro, isso não para por aí. Ele também alega que minha mãe lhe disse que eu sabia sobre o caso deles naquela época e que eu estava totalmente de acordo com isso. O que é insano. Apenas mais uma das mentiras dela, mais uma peça da história falsa que ela construiu para garantir que tudo permanecesse sob o controle dela. Agora ele diz que se sente culpado, culpado por ter acreditado nela, culpado por ter ficado parado enquanto minha vida era despedaçada em um hospital. Como se jogar dinheiro na situação fosse desfazer tudo o que aconteceu. Meu pai está absolutamente furioso com tudo isso. Ele acha que esse cara não tem o direito de aparecer de repente e agir como se estivesse consertando as coisas com um cheque gordo. Para ele, isso não é generosidade, é um tapa na cara, como se ele estivesse tentando comprar perdão ou apagar o passado com dinheiro. E eu estou preso. Preso no meio de uma bagunça que continua crescendo, não importa o quanto eu queira apenas terminar com isso. Uma parte de mim quer apenas pegar o dinheiro e desaparecer. Recomeçar em outro lugar, em algum lugar longe de tudo isso. Mas há essa sensação incômoda, essa voz na minha cabeça me dizendo que aceitar isso me tornaria parte do acobertamento. Como se eu estivesse apenas deixando jogar dinheiro na situação para fazê-la desaparecer, para fingir que nada disso jamais aconteceu. E eu não sei se consigo viver com isso. Minha terapeuta me disse para não ter pressa e digerir tudo antes de tomar qualquer decisão, mas parece impossível quando as coisas estão se movendo tão rápido. Toda vez que penso que estou começando a entender as coisas, outra bomba cai, e estou de volta à estaca zero. É exaustivo. É como se eu não pudesse sequer recuperar o fôlego antes que a próxima onda de drama viesse em minha direção. Eu só quero paz. Eu só quero me curar. Mas como devo fazer isso quando cada dia traz algo novo para lidar? No momento, sinto-me completamente dividido. Uma grande parte de mim quer cortar todos da minha vida, simplesmente ir embora de tudo. Sem explicações, sem segundas chances, nada. Apenas deixar tudo para trás e construir uma vida onde nada disso me siga. Mas aí vem a culpa.
A parte de mim que sente que estaria abandonando minha irmã, mesmo que ela só esteja percebendo a verdade agora. A parte de mim que se pergunta se eu me arrependeria de desistir do meu pai completamente. Não importa de que maneira eu olhe, parece a resposta errada. Escrever tudo isso deveria estar ajudando, mas, honestamente, só está me fazendo sentir mais perdido. Pensei que talvez expor tudo me daria alguma clareza, mas em vez disso, sinto que estou afundando ainda mais nessa bagunça. Eu não sei o que fazer. Eu nem sei por onde começar. A atualização 4. Olá a todos, eu só queria dar uma atualização sobre tudo o que tem acontecido. Depois de muita indecisão, finalmente decidi aceitar a ajuda financeira do antigo colega de trabalho da minha mãe, o pai biológico da minha irmã. Não foi uma escolha fácil, e eu mudei de ideia mais vezes do que posso contar. Mas, no final, decidi que precisava fazer o que era melhor para mim, não importava o que qualquer outra pessoa pensasse. Conversei com um advogado, felizmente, o pai de um amigo pôde ajudar com isso, e estamos garantindo que tudo seja feito corretamente. Tudo está sendo documentado, tudo legal, sem amarras. Isso não é sobre fazer as pazes com o passado ou perdoar alguém. É apenas sobre garantir um futuro para mim mesmo. E como esperado, meus pais perderam completamente o controle. Meu pai tem me enviado mensagens de texto incessantemente, dizendo que eu quebrei a família e que eu nunca deveria ter aceito a ajuda de alguém que, nas palavras dele, é basicamente um estranho. É como se ele preferisse me ver sofrer a aceitar qualquer coisa desse cara, mesmo que meu pai nunca tenha movido um dedo para me ajudar quando eu mais precisei. E então a minha mãe, a reação dela tem sido exatamente o que se esperaria. Ela tem surtado. Mas, neste momento, eu simplesmente não posso continuar me concentrando nas emoções de outras pessoas quando mal estou conseguindo controlar as minhas. Eu passei por muita coisa e, pela primeira vez, sinto que tenho a chance de recuar e realmente pensar em mim mesmo. Passei tantos anos tentando ser ouvido, tentando ser acreditado, tentando consertar coisas que nunca foram minhas para consertar. E agora, eu não devo nada a ninguém. Nem ao meu pai, nem à minha mãe, nem mesmo à minha irmã. Eu simplesmente não aguento mais carregar esse peso. Eu ainda não tenho tudo resolvido, mas eu só queria agradecer a todos que entraram em contato. As mensagens de apoio, as palavras gentis, e isso realmente significa mais do que eu posso dizer. Embora as coisas ainda estejam uma bagunça, ajuda a saber que as pessoas estão torcendo por mim. Comentários sobre o relato. Sua raiva é justa. Você não está errado por não aceitar o perdão. O perdão deve ser conquistado, e o seu pai ainda está no estágio de lamentar as consequências para ele, não de entender o dano que causou a você. Já com sua mãe, ordem de restrição é essencial. O nível de narcisismo e descolamento da realidade dela é perigoso. Ela não está arrependida do ato, mas sim das mordomias que ela tinha e perdeu. O seu foco agora deve ser a cura pessoal e a reconstrução da sua própria realidade, longe de pessoas que o fizeram duvidar da sua própria sanidade. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.